Bom, vamos lá. Gostaria de fazer agora, a gente já passou pelos as 3 apresentações da noite. Eu gostaria de fazer uma rodada para saber como foi o exercício, quem fez, se tem algumas vozes para trazer o exercício da semana, a experiência de uma daquelas 3, daquelas 4 focos, vamos dizer assim, na semana, né? Que era o foco no silêncio, né? O foco na beleza. Quem que lembra os 4 focos? Era o silêncio do mundo, a beleza do mundo. A escuta do mundo. A escuta do mundo. Dos seres. Isso. Percepção do próprio corpo. E a percepção do próprio corpo. Aí eu queria checar se vocês têm alguma voz, algum relato, alguma observação, algo que seja válido compartilhar. Pode ser que foi difícil ou que foi interessante, pode ser o que for, não precisa, não tem certo ou errado aqui. É mais realmente a gente ouvir um pouco e... Posso falar? Pode, vai lá, Sérgio. Então, nessa questão da percepção do próprio corpo, eu cheguei na questão do tempo, assim, né, do timing. De repente, é uma sensação boa, assim, de perceber que quando você muda o teu foco, assim, de atenção, de repente você percebe tempos diferentes, tempos mais lentos, né? A tua respiração em relação ao mundo, em relação aos passarinhos. Então, quando você começa a prestar atenção, parece que o tempo muda, né? Na percepção. Isso eu achei muito gostoso. Então, os sons, as imagens, elas ficam... Você se fixa em outros frames, assim, né? Em outros detalhes, assim, que quando você está simplesmente distraído, a coisa vai sendo moída, né? Sem perceber. É bem interessante essa questão do tempo, porque ele vai sendo transversal, né? O tempo ele é transversal a qualquer uma dessas experiências. O meu foi a experiência do corpo também, e não foi positiva, porque descobri um monte de dor, descobri vários lugares que me incomodam, e eu tentei justamente assim, silenciar e tentar entender onde que estava, onde tinha ali pontos de energia concentrada e o que elas estavam dizendo. E foi interessante, e aí também em contrapartida, que para mim é super fácil, né? Eu tenho um kit assim de autocuidado de corpo, porque eu trabalho na Natura, então assim, eu aproveitei esse período para fazer, como que chama? Aquele negócio que tem bolinha? Uma automassagem? Ah, um Não, esfoliamento. Esfoliação. eu fiz esfoliamento, eu experimentei uns 3 cremes que estavam fechados aqui. Eu fiz aquele negócio de colocar o pé com sal e aí tinha umas ervas. Então, eu aproveitei para ir sentindo as dores e fazendo esse processo de autocuidado com o corpo. Bem importante. E você... Isso acontece mesmo. Eu não quis falar nada, mas esse é uma das... Tem essa onda. A gente fica muito... o corpo fica... Parece que ele toma uma vida que a gente não tinha percebido mesmo, né? E realmente... E aí a gente percebe esses lugares de mais impacto e também de mais tensão. Então, tem uma fase que é mais de percepção mais muscular mesmo, ou articular, e tem uma fase de percepção dos próprios órgãos,
às vezes, de você sentir um impacto, né? Às vezes e aí é diferente para cada pessoa. Mas você agiu muito corretamente com abrindo espaço de cuidado, do autocuidado. Esse é o movimento, né? Porque é como se, quando a gente abre uma consciência, essa consciência ela exige um movimento nosso também para integrar essa consciência, essa observação. Muito bom. Mas alguém quer trazer? Eu fiz a da escuta, né? E eu acabei transformando esse espaço de escuta que fui fazendo de forma mais orgânica e espontânea quando lembrava, para transformá-lo em uma meditação, né? E começar a escutar assim as camadas, essa orquestra, né, de sons, né, que é a vida, né? E foi um momento assim muito simples, né? Mas de muita conexão, de muita bem-estar assim, né? E fiquei mais atento ao som. Comecei a perceber, enfim, todas essas nuances do dia a dia, não só dos outros seres, não das coisas, né? O elemento som ficou bem presente. Foi bem interessante. Boa noite, Carol. Boa noite, Rogério. Bem-vindos. A Boa gente está noite. fazendo uma rodada de compartilhar a experiência, não precisa todo mundo falar, eu acho que são algumas vozes mesmo, sobre a experiência daqueles 4 estados, percepção da realidade e tal. Mais alguém quer trazer alguma... Eu queria trazer uma coisa que assim, não foi nesse momento, né? Foi uns 2 meses atrás. Eu estava com um conflito um pouco pessoal, né? Dentro do meu trabalho, que assim, eu não percebi, né, que isso estava me incomodando emocionalmente, né? E deixei levar isso até a ponto de se tornar um refluxo, né? Esofágico. E aí eu tive que fazer alguns exames, tal, descobri, só que era emocional puro, né? Mas estava já, né, avançando. Se eu não tivesse uma intervenção, eu poderia se tornar uma gastrite e tal, essas coisas todas. E aí um médico me deixou assim, bastante instigado, né? Que eu falei assim, olha, eu não vou te dar nada, você não vai fazer nenhum exame, só que você só vai colocar, né, uma dieta, né, e um travesseiro alto, só isso para você não ter esse refluxo. Beleza, tranquilo. Fiz isso. Mas aí me deixou bastante intrigado, porque ele falou assim, fora, em complemento, faz o seguinte, começa a fazer uma prática de meditação. Aí ele me deu uma listinha lá e tal, e eu fui investigar isso, tanto é que eu estou fazendo até hoje, né? E aí ele falou assim, sabe qual é os 4 Ds da doença? Né? Eu falei assim, qual? Desatenção, desconexão, desregulação, desordem e doença. Então, se você cumprir a primeira etapa, né, que é atenção plena, né, da meditação, então você vai se conectar com o seu corpo, você vai escutar, vai entender o que ele está falando, né, e aí você vai, né, seguir para outra etapa, conectar com, né, com o que está acontecendo com você, né, a parte emocional, tal, trabalho, aquele negócio todo, tal. E aí, automaticamente o corpo vai se autorregular, né, e vai ter uma ordem, um equilíbrio, uma homeostase, né, que vai gerar saúde, né. Eu fiquei aquilo lá, falei, putz, você sabe que você tem razão, né? E aí eu fui seguindo os passos, né? E aí eu comecei a fazer a prática de meditação, 8 dias, 21 dias, aí fui, né? Eu falei assim, puxa, e hoje, né, eu pratico assim, e aí me sinto bem pra caramba, tal, e bem conectado, né, com essa questão da escuta, né? Então sempre quando
acontece isso. É que eu não consegui fazer por causa da semana, que foi uma correria danada. Mas, assim, eu entendo que isso assim, é muito legal, né? Que a gente se tornar um hábito depois para a gente na vida cotidiana. É isso aí. A grata por compartilhar. Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está estudando aqui no livro, quando a gente fala de salutogênese, né? Vai ter dentro de um capítulo, a salutogênese é justamente como é que a gente dá conta de sair desses Ds, né? E entrar num ciclo de saúde, né? Muito bom. Mais alguém quer trazer, comentar? Então, vamos lá. Eu recebi alguns pedidos, né, e alguns feedbacks de que a parte deixa eu ver se eu consigo colocar. Aqui sim, agora sim, que eu consigo ver todo mundo. Alguns feedbacks de que a parte dos resumos, elas estavam muito longas ou muito entediantes e tal, e que vocês estavam querendo mais se falar e trocar entre vocês e tudo isso. Então, e aí coincidiu de que nesse quinto capítulo eu já tinha um vídeo gravado por conta de um webinar na editora, né? Na Bambual Editora. Então, eu queria checar quem conseguiu ver o webinar. Celso. Tá. Leandro também? Não. Celso. Quem conseguiu ler, quem leu o quinto capítulo? Ok, ótimo. Então tá. Então, a minha proposta é a gente se dividir em 3 grupos e vocês trocarem entre vocês as coisas mais importantes desse capítulo, né, do quinto capítulo. Vocês vão ter 20 minutos para isso, né? É legal que vocês registrem, ou que pelo menos tenha uma pessoa no grupo que faça esse registro, para daí, quando a gente voltar no grupo maior, no grupão, a gente traz essa síntese de vocês, e aí conversa, abre para mais conversas, tá bom? Quando vocês anotarem, anotem também perguntas, coisas, palavras-chave, valores, coisas que chamaram atenção para vocês, para a gente no grupão, quando vier para o grupão, a gente conseguir aprofundar um pouco mais em uma outra camada do estudo, tá bom? Eu vou abrir. Alguém quer perguntar, falar alguma coisa, sugerir alguma coisa? A gente pode continuar? Então, 3 grupos vão ser aleatórios, tá? 20 minutos. Até já.
Olá, bem-vindos de volta. E aí, grupo 1? Ó, o Celso quer falar uma coisa. Diga lá, Celso. Ô, Verônica, me jogou na fogueira agora. Eu fiquei muito curiosa para saber sua visão agora, desculpa. Eu fiz a mesma pergunta no finalzinho, Fábio, quando sobrou um tempinho, eu fiz a mesma pergunta para elas, né? Eu estava no meio de 3 mulheres, né? Falei só, o que vocês acham aí desses dois eventos, né, da COP26, né, e do movimento ESG nas organizações, né? Se está provocando, né, alguma fala regenerativa, vamos dizer assim, dentro desses dois eventos. Né? Eu tenho, assim, pelos contatos que eu tive, né, com o pessoal aí principalmente de aceleradores, InovaBra, né, CNI, eu conversei com o pessoal do CNI, do Senai, tal. Eu estou assim bastante impressionado, né, com algumas iniciativas que eles estão tendo, né, de montar núcleos, né, de inovação, né. Um projeto da CNI que eu vi de Lisboa, o start, né, para o Brasil inteiro, ele já vai estar com essa pegada da regeneração, né. Eu achei bem interessante, né, bem atual, né, a tese, eu li a tese, né, que eles estão querendo colocar lá de Alagoas, e vindo da CNI, então, que é o órgão que regula o sistema S do Brasil, né? Então, eu acho que, e assim, eu fui visitar também recentemente o Novo Lab lá de São Carlos, né? Se alguém puder, né, conhecer o Novo Lab lá de São Carlos, vá lá ver o que está acontecendo em São Carlos, que daqui sabe, em 1 ano, 2 anos, aquilo lá vai ser um polo, né, de inovação no Brasil, tá? Então, e tem uma pegada, né, que tem uma moçada lá, né, lá é a cidade que tem maior número de doutorados do Brasil, né, então, e acredito que, assim, tem tudo para funcionar, tudo dar certo, e eles querem replicar aquele mesmo modelo para cidades de acima de 200 mil habitantes. Então, esse projeto é grandioso, né, tem muita grana envolvida aí, óbvio, né, mas assim, e vai ter muita gente boa produzindo ao mesmo tempo. Então, eu acho que eu vejo assim com bons olhos os próximos anos e essa pegada, né, tem muita gente já falando, né, mas são poucas vozes ainda, né, em São Carlos principalmente, mas assim, me surpreendeu vindo de Brasília, tá? Então, eu não sei assim de onde veio, mas eu conversei com um pouco com o superintendente, né, lá do Senai de Alagoas lá, eu fiquei surpreso. Então, Bom, eu estou esperançoso. Total. E aí, alguém quer comentar? A minha sugestão é que a gente fizesse rodadas por grupos do que trouxeram, mas acho que o Celso trouxe com tanta veemência essa questão. Não sei se a gente faz uma rodada de conversar sobre essa atualidade, né? Sobre o momento que está acontecendo agora, às luzes das culturas regenerativas, né? vamos por partes, vamos começar pelo livro e como que a gente percebe isso, a gente chega no como a gente percebe. É que como ele puxou a pergunta, eu fiquei muito curiosa em saber o que ele achava, porque eu tenho uma outra visão. É. Mas acho que Então, vou até... Posso... Só ouvindo assim um pouco o Celso, que me veio aqui, né? Mas posso estar muito enganada e, na verdade, quero que esteja muito enganada. Mas eu fico pensando, Celso, o quanto de fato esse pessoal está falando dessa essência da regeneração que a gente está discutindo aqui e o quanto não existe essa confusão de que regeneração é só a nova sustentabilidade. E aí a gente começa a distorcer um pouco o que de fato deveríamos estar fazendo, até porque
porque é aquilo, agora só ser sustentável não basta mais, né? Então, não sei, são só questionamentos, principalmente por órgãos, assim, desse porte, com essas naturezas, mas, por isso que eu falei, eu espero estar muito, muito enganada. E eu vou torcer, eu nunca torci tanto para que eu esteja muito enganada, porque, como a Flávia falou, você trouxe com tanta veemência que eu falei, nossa, quero acreditar. Na verdade, eu sempre acreditei que é possível, né? Mas, assim, tão rapidamente assim, e vindo principalmente desses movimentos que você citou, espero mesmo que a minha percepção não seja a real. Entendo. Eu também estou torcendo, tá? Inclusive, eu e a Flávia, foi na semana passada, num outro encontro aqui, veio uma pergunta em torno dessa questão da diferença do próprio ESG, assim, né? Assim, o ESG já não é quase como um movimento em prol da regeneração, e, enfim, tem muitas coisas para a gente olhar e discutir aí em torno disso, né? Sem dúvida nenhuma, eu acho que são evoluções, né, gente? Acho que isso é indiscutível. O que importa tem que evoluir, tá ganhando espaço, tá ganhando notoriedade, mas, enfim, não sei até onde é exatamente tudo que a gente vem debatendo aqui entre nós. Por outro lado, já falamos de 3H, né, do Three Horizons, e por outro lado, a gente tem que lembrar que a partir do H1, do momento zero, algumas coisas já precisam acontecer. Então, que sejam todas ações que se concentrem nesse momento no H1, enquanto tantos outros, mesmo que não estes, estejam olhando para o H2 e tantos outros para o H3, e tudo ao mesmo tempo agora, tudo interconectado e interdependente, chegaremos lá. Bom, é interessante quando a gente vê os movimentos, né? Movimentos pela sustentabilidade, eles vêm desde a década de 70, né? Agora, se você pensar que as ODS são de 2015, é muito recente, né? E que a gente já tem COPs com a gente acontecendo. Então, sei lá, desde do manifesto, desde Kyoto a gente já está falando de ter acordos globais, mundiais, para esse tipo de, seja para esse controle, né, para o controle pelas questões da emissão de carbono, isso tem, sei lá, 20 anos, talvez. Então, quando isso chega nessas instâncias maiores, né, nesses setores, infelizmente, é porque a gente já ultrapassou, já devia estar falando disso há muito tempo atrás, né? Então, eu não sei o quanto que isso realmente é uma inovação, o quanto que isso realmente é o que a gente é isso, a gente está um pouco, eu sinto que aqui a gente ainda está muito lento para mover, para fazer esses movimentos nessas grandes escalas. Embora já existam alguns governos no mundo assumindo dentro das suas práticas de governança nacional, né, territorial, local, como, sei lá, Costa Rica, como New Zealand, gente, está me dando os brancos, New Zealand, que é Nova Zelândia. Nova Zelândia. Né? Nova Zelândia. Está muito internacional. Deu um tilt aí. Nova Zelândia, e tem alguns estados no México que estão se propondo,
Enfim, a gente consegue ver alguns posicionamentos políticos macro se colocando pela regeneração, né? Já com essa visão de culturas regenerativas. E também uma outra coisa que está acontecendo, eu não sei se eu passei para vocês, se eu não passei, eu vou passar, que é um mapa de iniciativas pelo mundo, de organizações que já se colocam nesse novo paradigma nos seus processos, tanto organizacionais, né, da porta para dentro da organização, quanto nos seus modos produtivos e nos seus serviços, então da porta para fora da organização, né? Então a gente já tem isso, é bonito de ver que isso tem uma efervescência, né? Mas é um movimento no sentido de que ele ainda tem essas ações espalhadas, né? Ainda se localiza os anciões, né? Com aquele manifesto que eu passei no grupo essa semana. Foi um manifesto muito importante, é um manifesto que tem um pouco mais de 15 anos, e foi muito importante para startar o movimento. E depois desse manifesto foram feitas uma série de conferências internacionais com lideranças de diversos países para se posicionarem. Então, não é uma falta de conhecimento, é isso que eu quero dizer, né? Mas ainda tem uma resistência. Eu queria perguntar se alguém ouviu falar do The Great Resignation, já que a gente está falando em inglês hoje. Não, tô brincando. Vocês ouviram falar do desalento? Do movimento do desalento? É assim, as pessoas não estão voltando para os trabalhos. Aí, quando a gente pensa, então, assim, os desalentados no Brasil, isso é uma coisa que está crescendo. Isso é uma coisa a pensar em Brasil, né? Mas hoje me veio essa notícia desse movimento chamado The Great Resignation nos Estados Unidos. Geralmente, quando a taxa como é que é? São as pessoas que saem dos seus trabalhos. Quando a taxa de emprego está alta, a taxa de pessoas que deixam os seus trabalhos também é alta. Quando o desemprego está alto, ou seja, a taxa de emprego está alta, aí as pessoas, essa taxa de quem sai do trabalho, de quem deixa o trabalho, fica mais baixa. E pela primeira vez, eu acho que na história registrada, está acontecendo o contrário, né? E eles estão estudando isso lá, por que as pessoas não estão voltando para os trabalhos? E eu fico pensando assim, essa nova história que a gente está aqui, somos, de certa forma, ativistas, né, dessa cocriação dessa nova história, ela também tem uma parte de abandono da velha história, né? Então, assim, tem isso que a Flávia estava trazendo de, tipo, dessas articulações de pessoas que realmente estão ativamente empenhadas em, por exemplo, ir para a regeneração, mas também tem a parte toda do abandono, né, do desenho anterior, né, do status quo, assim, que de repente eu fico pensando por que as pessoas, se tem ligação, sabe, a minha esperança talvez será que realmente tem cada vez mais gente que está deixando tudo para ir para um Biggest Little Farm, assim, da vida e tipo, sabe? Será que tem a ver, né? Então por isso que eu estou perguntando aqui se alguém sabe um pouco sobre isso para me trazer uma notícia de que sim, tem tudo a ver, é isso aí. Ou não, né? Não sei. Carol, só comentar, eu vi uma matéria, não sei se foi na BBC Brasil, não lembro agora exatamente, mas fala exatamente sobre esse fenômeno que está a ocorrer nos Estados Unidos, e a explicação que eles deram é que as pessoas não estão voltando para o trabalho porque não está valendo a pena. Tipo, não está valendo a pena economicamente falando, né? Tipo, os custos para as pessoas trabalharem
não paga os custos mínimos da pessoa viver numa grande cidade disso, né? Mas quando as pessoas saíram dos grandes centros e foram para as periferias ou foram para os campos ou voltaram para os seus municípios do interior, sua cidade do interior, as pessoas descobriram uma qualidade de vida muito maior com um custo de vida muito mais baixo. E aí elas conheceram outro modelo, né? E aí talvez esse novo modelo está batendo de frente com o modelo antigo. Então, a explicação que o jornal deu lá, o canal de mídia, foi que economicamente não está valendo a pena, mas eu acho que provavelmente não é só isso. Isso é só uma variável, deve ter várias variáveis em jogo aí, né? Muito bom, se você puder me passar esse artigo depois, para para todos. juntar aqui no estudo. Sim, para nós. Tá, eu vou ver, eu não lembro se foi na BBC Brasil, vou procurada aqui no meu histórico do YouTube, eu vou ver se eu acho. Eu ouvi falar também vídeo. de generosos auxílios que nos Estados Unidos, porque as pessoas não precisariam voltar porque elas têm generosos auxílios que me lembra a renda básica universal, né, que é uma coisa, falando da mudança econômica, assim, é uma coisa que eu penso como muito desejável, né, para a gente um dos pontos de redesenho do dinheiro que, como a Miriam trouxe no insight ali no grupo, é um artefato, né, que criamos e podemos redesenhar, assim, tal. Mas é interessante isso da pandemia, né, de repente ter colocado as pessoas, ter esse efeito de talvez acelerar uma coisa, não talvez pelos motivos que a gente estava querendo ou imaginando, mas que acabou acontecendo, tipo, um pouco, né? Mas, Flávia, você ia falar, eu te... Não, eu ia dizer que se pelos meus amigos, pela minha bolha, houve um aceleramento, sim, da saída de centros urbanos, assim. Eu tenho muitos amigos que se mudaram para fora de São Paulo e que foram para praia, para montanha, quer dizer, foram viver em cidades muito menores, com uma qualidade muito diferente, trabalhando remotamente e com essa busca de uma integração, de um outro ritmo de vida, com uma integração com uma natureza mais presente. Então, se depender da minha bolha, sim, tem um movimento, um êxodo urbano acontecendo. Mas é claro que isso é uma porcentagem pequena se a gente for pensar numa cidade como São Paulo, né? Mas tem essa tendência. Fala, Léo. O Léo é um desses, não é, Léo? Eu sou um desses, e aqui, conhecendo um pouco a pessoa aqui faz um tempo que a gente está chegando, foram milhares de pessoas. A Piracaia, por exemplo, quase duplicou a população nos últimos 2 anos. E isso também aconteceu em Buenos Aires. Eu também falei com amigos lá da Argentina, isso também aconteceu lá. Saíram de Buenos Aires também as pessoas. Claro, pessoas que têm uma possibilidade, meios de produzir esse movimento mais acessível, mas aconteceu, e está acontecendo lá Cassiana também tem essa experiência. Eu ia dizer que eu tenho não só a experiência parecida com a do Léo, né, do movimento, tanto que agora para voltar para São Paulo, gente, altas crises existenciais para mim, para o meu marido. Meu marido trabalha na indústria automotiva, eu trabalhei muitos anos, só que eu já me desliguei, né, já passei pela transição, despertar de consciência. E aí você chega em São Paulo e você começa a ver coisas que tem um pouco a ver com o papo que a gente estava falando no grupo. A gente começa a ver coisas que antes a gente não via, que a gente normalizava numa proporção que é tão desproporcional que aí as coisas começam a perder sentido. Inclusive
o medo de pedir as contas que a gente tinha antes. Isso passa a ficar muito pequeno perto de tantas outras coisas. Agora, de qualquer forma, Carol, o que eu ia te dizer, isso é um dos meus focos de estudo hoje, né? Tudo que está relacionado com futuros dos trabalhos, especialmente economias mais regenerativas. E o que eu te falo, até por trabalhar, né, no meio de futuros, existem diversos sinais, que é o que a gente chama de sinais fracos, que já estavam aí na sociedade antes da pandemia, que, se combinado, já davam esse cenário. O que aconteceu foi que a pandemia acabou acelerando e aí tornou uma grande tendência. E eu acho que parte do choque para a maior parte das pessoas é como isso virou muito rapidamente, mas antes da pandemia tem diversos relatórios que a gente vai pegando vários sinais fracos que, combinados, já começavam a mostrar esse cenário, tanto que as gerações mais novas já é uma geração infinitamente mais consciente para esse despertar todo de consciência que a gente está dizendo, é a geração Greta e que vai se tornar cada vez mais consciente, e faltava um pouco que os acima dos 35 acelerassem um pouco esse processo de entender que, gente, o negócio tá em outro nível, né? Então, eu vejo, assim, como algo que choca por um lado, mas os sinais realmente estavam todos aí. E muito do que a gente pode começar a se treinar é captar esses sinais antes deles se tornarem grandes tendências, né? Até para a gente, até como os nossos negócios, e até assim, pensando, como que a gente vai segurar os talentos, isso, aquilo. Hoje, no grupo lá do Reinventando as Organizações, até fiz um comentário em cima do que você tinha trazido, que vem um pouco disso. Quão regenerativo é a gente pensar hoje numa carga horária, que é o que rege hoje no nosso sistema, né? Como uma das coisas que mais acontecem, uma carga horária de trabalho de 40, 45 horas semanais. Isso é regenerativo? Dá para ser regenerativo trabalhando 40, 45 horas semanais no mundo em que vivemos hoje, com todos os pilares que precisamos sustentar? Então, são questionamentos bem profundos. Na verdade, são muitas interdependências. Estamos juntos aqui na causa, todos, né? Então, esse já é um movimento, assim, que realmente deixa meu coração muito feliz. A gente tem duas pessoas que levantaram a mão, a Verônica e o Lucas, e tem uma fala da Natália aqui, que é: conhecer um novo design é um movimento em oposição à sociedade do cansaço. Eu também não sei se a Natália quer trazer alguma coisa, desenvolver um pouco sobre isso. Verônica, eu vou passar para você e aí a Natália vai se preparando lá. Eu acho que o Sérgio tinha pedido a fala antes. O Sérgio, Luca, não, é que eu estou vendo pelas mãos levantadas aqui. Eu Tá bom. estava procurando a moto do celular. Vai lá, Sérgio. Desculpa. Não, eu acho que, claro, você lembrou dessa questão das bolhas. É interessante que, com um efeito, né, tudo isso que foi falado é verdade, né, essa volta para o campo, a melhoria, né, que as pessoas estão percebendo de qualidade de vida, né. Mas, por outro lado, a pandemia está trazendo uma concentração brutal de renda, né? Você vê principalmente, né, nessas big techs e não sei o quê, e também assim, os menos favorecidos estão mais ferrados, né? Quer dizer, então, tem uma coisa assim que é curioso, né? Porque tem acho que o Schwartz, um livro antigo brasileiro, que é O Vencedor às Batatas, né? No Brasil, as coisas, eu espero que a gente não esteja fazendo isso, mas que ele fala que todas as inovações assim, né, libertárias que aconteceram na Europa, Estados Unidos, depois assim, chegam para cá com o sinal trocado. De repente, favorecem o movimento das pessoas que já estão numa boa situação, né? Que é um pouco isso que a gente está vendo, né? Eu acho que as pessoas letradas, quem pode fazer trabalhar home office, né, está favorecido, e quem não está ferrado. Então, essa questão da convivência com né, as bordas, né, das nossas bolhas é uma coisa para pensar, assim, né, porque a gente, na verdade, nunca está diretamente afetado por elas, mas elas estão sempre assim ao nosso lado, sempre assim em situação borbulhante, né? Eu não sei se alguém consegue fazer um raciocínio nessa linha, como é que a gente lida com a pobreza
com as questões de injustiças, coisas extremas que estão ao nosso lado, assim, né, que são efeito de tudo isso que está acontecendo também. Posso emendar, então, aqui, eu já trago minha visão sobre isso e emendo na pergunta que eu tinha. Acho que primeiro, assim, Sérgio, eu estou vivendo essas últimas semanas a bolha, porque todas as minhas redes sociais tá trazendo informações para mim do evento lá do GOC, BOP, sei lá, toda hora eu erro o nome do evento. Então, assim, parece que tá todo mundo, cara, falando sobre esse assunto. E aí eu fico, caramba, será que o mundo tá mudando e eu posso ficar feliz com isso? Ou será que a inteligência artificial tá me enganando? Então, assim, essa questão da bolha, para mim, ela é uma incógnita. E aí, partindo dessa incógnita que eu não sei responder até que ponto eu estou dentro de uma bolha ou não, eu tenho certeza absoluta que tudo isso que a gente está falando de reinvenção do futuro do trabalho funciona para nós, brancos privilegiados. Porque eu tenho uma família que vive na Zona Leste, que, enfim, faz parte da grande massa do Brasil, que primeiro, que eles nem estão repensando se eles trabalham 40 horas ou 60, e se eles voltam ou não voltam, porque eles não têm opção de não voltar para o trabalho. Isso é uma primeira coisa. E segunda coisa, que ainda falando da bolha, essas pessoas talvez estejam escutando a palavra sustentabilidade pela primeira vez, sequer conseguem codificar o que é ESG que todo mundo está falando, e que não faz ideia do que é regeneração. Eu tenho 4 irmãos. Se eu perguntar se eles sabem o que é regeneração, eu tenho certeza absoluta que eles não fazem a menor ideia do que é isso. E aí, toda a minha provocação sobre... eu brinquei ali com o Celso, né, que estava curioso para escutar ele, porque eu percebo que, fazendo parte da bolha, eu estou falando de regeneração, mas o que eu tenho visto de notícia, o que as pessoas estão se posicionando nesses encontros agora do GOC, BOP, blá, 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 são muitas coisas atrasadas, que é de sustentabilidade, que é de recuperação, não é de regeneração. A gente está longe, assim, pelo menos do que eu li, que eu tive paciência de ler, porque é muita coisa, muita informação, eu vejo que a gente está recuperando tempo perdido. E aí, por fim, a pergunta que eu tenho, pensando que tudo isso está em transição, né? Que nós vamos considerar, então, somos a bolha que fala de regeneração e nem 1% da população aqui no Brasil sabe o que a gente está falando aqui hoje nessa noite. Porque o pessoal está vendo novela. Considerando isso, quando o David fala de um design salutogênico, é esse design salutogênico de quem molda e é moldado pelo próprio processo evolutivo que nomeia tudo isso que vocês estão dizendo até agora sobre essas necessidades de readequação desse modelo pós-pandemia? Verônica, você pode perguntar de novo para mim, por favor, para eu ouvir bem cada palavrinha? É o design, pensando que vocês estavam comentando antes do Sérgio, dessa questão do officeless, a questão das pessoas estarem repensando várias coisas, inclusive de alguns grupos estarem pensando sustentabilidade, regeneração, etc. Seria, então, o design salutogênico uma resposta para que a gente aproveite essa onda e crie novas formas de interações, relações, produtos? Seria essa, de todo o capítulo que nós lemos ali sobre o design, seria esse, o salutogênico, uma das formas que a gente pode usar para criar essa cultura de regeneração, aproveitando que a gente está vivendo um momento em que algumas pessoas estão repensando suas vidas e sua forma de viver? Putz, para mim sim, mas eu não vou falar agora porque eu queria que a Natália falasse, as pessoas falassem. Bom, posso falar então, acho que quero só começar essa fala dizendo que tem muitas coisas emergindo aqui em mim, então eu vou tentar focar e responder, né, a tudo isso
Deixa eu só pôr o grupo aqui para ver vocês. Mas eu vou falar da minha fala que eu mandei no chat e eu acho que eu englobo também um pouco dessa discussão que está acontecendo. Eu falei sobre a descoberta de um novo design, né? Querendo trazer, naquele momento que a gente estava falando desse êxodo, né? Das pessoas que estavam saindo dos centros urbanos para viverem no campo e descobrindo uma nova forma de viver e tendo essa contrapartida de estar fazendo home office, né? Tá trabalhando de casa. Acho que elucidando todos os privilégios relacionados com essa experiência, né? É importante olhar para isso, mas entender também o quanto, ligando com o que a Cassiana estava falando e com a fala da Sociedade do Cansaço, de que esse modo de trabalho de 40 horas semanais e nesse processo que é um processo de exploração da força de trabalho ao nível máximo, junto com a narrativa da separação, que o Daniel traz muito no livro, é algo que já não precisa mais se sustentar, porque a gente tem novas tecnologias que substituem grande parte desse trabalho, a gente consegue trabalhar de casa, então todo o design do funcionamento da nossa sociedade, dessa narrativa da separação no trabalho e na exploração da força de trabalho já é do passado, né? Então acho que essa perspectiva do design da transição, de realmente assim entender qual é o novo modo de pensar para desenharmos, né, traduzindo de um jeito que não é o ideal, mas desenharmos essa nova sociedade, essa nova cultura, qual é esse caminho e descobrindo essa passagem da sociedade do cansaço, da narrativa da separação, para a narrativa do interser e da regeneração. E aí, incluindo agora um exemplo básico que eu acho que é de dia a dia, que é pensar também no micro essa questão da regeneração, como é algo que é um pouco intrínseco da natureza, né? E, por exemplo, o ciclo da compostagem. Acho que várias pessoas aqui do grupo têm essa experiência do compostar e de como, de alguma forma, por mais que esse conceito da regeneração não alcance todo mundo, tem algo na natureza, na nossa natureza, que conhece a regeneração, sabe? Eu acho que na medida que a gente vai mudando esse mindset, mudando a forma como a gente cria os processos, as relações, os produtos, a força de trabalho, enfim, a gente vai expandindo isso para além da nossa bolha também, né? E eu entendo muito que isso tem a ver com o que o Daniel fala também da ação local como algo que é na comunidade, são nessas pequenas relações, que é o exemplo da Ilha de Maiorca, né, que ele coloca lá no livro, que eu acho que é bem legal para ilustrar isso, e o global, que é essa troca de conhecimento. Então, a gente tem acesso ao que está acontecendo globalmente, em nível de conhecimento, de intelectualidade, de pensar o mundo, e tem um grande poder de ação que é local também. Mas é isso, a Bebê acordou, passo a fala aqui. Bom, a gente tem uma pergunta posta. Uma das coisas que para mim foi muito valioso e que eu acho que é muito especial nesse capítulo, no capítulo 5, e na verdade nos próximos capítulos ele vai trazer referências, por exemplo, do design biomimético, e vai trazer também, vai aprofundar a questão da salutogênese. E, para mim, o que fica muito claro é que o design biomimético, ele estaria naquela... Foi uma coisa que a gente não aprofundou aqui. E eu não sei se alguém tem alguma dúvida ainda sobre os níveis evolutivos para a regeneração, para culturas regenerativas, né? Então, quando a gente fala daquele nível de integração, né? Esse é um nível onde o design biomimético atua muito bem. Hoje, o que o mercado, o que o status quo está buscando é sair, seria a sustentabilidade, o mínimo impacto e um lugar onde a parte restaurativa.
né? Restaurativa de matas ciliares, por exemplo, de uma bacia totalmente destruída. Como é que a gente faz essa restauração? Então, isso está sendo colocado em xeque. Mas ainda dentro desse lugar. Então, num momento entre como é que a gente consegue fazer com que a nossa existência seja um mínimo impacto e, por um outro lado, como é que as nossas ações podem ser ações restaurativas de lugares completamente destruídos. A biomimética, o design biomimético, ela vem num segundo nível evolutivo para a cultura regenerativa, que ela diz, olha, a gente pode encontrar soluções integrado, né, com a natureza, onde você não precisa, porque tanto na sustentabilidade quanto no restaurativo, você ainda é o ser humano agindo para a natureza, intervindo na natureza para restaurá-la, e parte do que a gente precisa fazer é isso mesmo. Agora, o design salutogênico é esse outro nível. Eu diria que é o design regenerativo. Ele é, por natureza, um design salutogênico, porque ele está pela vida, ele se propõe à saúde do sistema. Ele reconhece que as ações são ações generativas, né? E talvez num nível que a gente não entenda, que talvez povos originários entendam, é esse nível de um designer sagrado, né? Que também quando ele chega no capítulo, o Lucas falou que faltou 9 páginas para terminar né? Mas ele chega nesse lugar do designer sagrado. E que para mim é uma das passagens mais bonitas do livro, na verdade. E aí a gente vai entendendo, estou até me arrepiando aqui, porque a gente vai entendendo uma sutileza, uma percepção que tem a ver com a questão da beleza, né? Tem a ver com uma questão da adaptação apropriada com a realidade. Então, eu diria que é por aí, Verônica. Eu não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa, ou trazer outras perguntas. Eu acho que seria muito importante a gente aproveitar esse encontro para aprofundar mais no capítulo 5, porque é muito importante esse capítulo, porque ele faz uma transição nesse capítulo entre toda a teoria e os próximos capítulos ele vai trazendo cases e vai aprofundando essa teoria, mas já conectando com a prática. Mas esse capítulo ele é uma ponte de conceitos, de entendimento, para dizer por que ele aposta no design, né? E por que a gente está falando de design de culturas? E por que o design de culturas é diferente? É um design de relações e não é um design que torna as coisas objeto, né? Um lugar de objetificação das coisas, né? Que eu acho que aí tem uma chave também muito importante. Cassiana está com a mão levantada, Natália... Eu ia completar um pouco o que você estava trazendo, mas a Natália estava esperando aqui, só ver se ela quer entrar antes, eu não sei como que ela está ali. Eu não sei se ela abaixou a mão, eu acho que ela não abaixou a mão da outra vez. Ah, tá bom. Na verdade, eu ia trazer um pouco do que o grupo conversou, então, Flá. Pode ser? Do capítulo?
Grupo, por favor, se eu esquecer de mencionar alguma coisa, foi tão rica a discussão, né, que, por favor, façam as vezes aí, é que eu fiquei no papel de anotar, então tá aqui no meu papelzinho. Vamos lá, então, a gente falou um pouco, né, da clareza de como o design passa a ser um caminho possível aí para construir tudo isso que a gente vem falando até aqui e o que a gente ainda sabe, o que está por vir. Também houve o questionamento sobre o que entendemos por saúde, né, por ter saúde, discutimos um pouco o conceito da salutogênese no grupo. Foi legal quando o próprio Lucas, que já é designer, trouxe que já né, já atua com design, falou, nossa, depois de ler esse capítulo, me deu mais propósito ainda, essa própria função do design. Então, é muito bonito ouvir isso, como que isso pega, assim, bateu nele também. A questão do partir para ainda mais atuação, e essa atuação no sentido de como parte do papel do design está nesse lugar, inclusive da disseminação, né, em torno de tudo isso que estamos dizendo, foco no sistema. Aí falamos de sistemas vivos, o Sérgio tinha trazido essa questão também, do quanto o Daniel deixa muito claro de que é impossível prever, que vem muito de acordo com o que você acabou de dizer, muito diferente do design de um produto ou de um serviço, que você trabalha simplesmente com processos, né, e uma ação, você sabe que, consequentemente, vai ter ali um determinado resultado, é bem diferente. A intenção é fundamental, e aí a gente entrou nessa parte de futuros, né? Devemos especular o futuro, aprender a especular o futuro, a capacidade de fluir também veio na discussão, processar com mais consciência sistêmica. E aí veio também um questionamento de precisa ser sempre a ótica do mercado, e foi incrível quando, se não me engano, foi a Natália, quando ela trouxe esse questionamento, que é muito disso que a gente está falando quando a gente fala de design de culturas regenerativas, que se a gente está dentro de uma corporação, por exemplo, e ali, eu até como designer de formação, né, e tendo trabalhado dentro de um estúdio, dentro de uma empresa manufatureira muito poderosa, se você vai só como área do design tentar impor não, de forma alguma impor, vai tentar falar sobre design de culturas regenerativas, é quase que um sentimento de dar murro em ponto de faca, porque na verdade está tudo interdependente e as próprias áreas não se percebem ainda nessa interdependência, ela continua na própria ideia da separação. Então, como o design das culturas regenerativas, na verdade, ele precisa vir de todos os lados e não só da mentalidade do design. E aí a gente veio até um pouco para essa discussão de que, sim, talvez seja papel do design e do designer, né? Ajudar nessa disseminação dessa cultura toda, desse novo paradigma, mas o quão importante isso é vir também desde o topo. E aí a gente lembrou um pouco do que o próprio Frederic, né, o Laloux traz lá no livro e tal, que talvez para que o design de culturas regenerativas seja possível dentro das organizações, se isso não vier mesmo top-down, no sentido dessa força de dar o endosso de que, sim, queremos sim mudar os paradigmas e isso vai doer em nós, em alguns sentidos, vai pegar em muitas das nossas sombras, mas estamos sim dispostos a revigorar tudo isso, que, enfim, não é simplesmente um designer ou um hacker cultural ali dentro que consiga promover essa transformação toda. Pode, sem dúvida nenhuma, ser uma pecinha importante de já ajudar a disseminar esse papo dentro de uma organização, mas que às vezes, o sentimento de querer mover montanhas, né? Por conta dessa inter-relação toda. Então, aí falamos também um pouco de autopoiese, veio a ideia da autopoiese, a questão da educação regenerativa, como tudo isso, o próprio design das culturas regenerativas, na verdade, como o design de culturas degenerativas, infelizmente, penetram hoje desde a base da nossa sociedade. Então, a gente já educa as crianças da nova geração, os adolescentes da nova geração, e a gente endossa isso sem perceber, muitas vezes, né? Parte a gente já tem consciência de muita coisa, mas parte a gente ainda não está consciente, a gente endossa sem saber. Então, enfim, a gente ficou muito claro como o design, como mindset também é um grande alavancador aí dessa construção da ponte entre o H1 e o H3, por exemplo, né?
Me complementem aí, gente, se eu deixei de representar alguma fala. Eu só queria comentar também essa coisa do designer, né? Tem um mito do criador, né? De quem pode ser criativo e quem não. Ele fala no livro, todos somos designers nas nossas escolhas, né? Então, encorajar a todas as pessoas a escolher conscientemente é o primeiro passo, né? Dessa micropolítica, né? Isso também foi bem... É muito sutil, mas é muito poderoso. Você para não, cria a tua realidade agora, né? Cria tu mundo agora, né? É Uma muito escolha. importante essa sua fala, Léo. Eu estava aqui me segurando aqui para ver se vocês... Eu fico muito feliz que você tenha trazido isso, porque acho que tem uma... Eu me lembro muito, tem um artista da década de 60 que ele falava, todos somos artistas, porque ele é esse empoderamento de como co-criadores da nossa realidade nós somos, a partir das nossas percepções, né, do corpo que a gente tem, das relações que a gente estabelece. E é interessante que o design aqui, ele deixa de ser ele começa o capítulo dizendo: design não é uma disciplina. O design como disciplina dentro das universidades, ele está sendo colocado de uma maneira equivocada para o que a gente precisa e para a expansão, a extensão que esse entendimento do fazer, né, desse fazer pleno, que é um fazer, que é pensar, que é sentir, que é realizar, que é se relacionar com a realidade, tem. Então, e aí eu fico curiosa, assim, porque quase todo mundo, assim, a gente, pelo menos mais de 50% aqui do grupo, tem uma formação em design. E como é que, será que o fato da gente estar usando essa palavra design não está limitando, né? Uma pergunta, não está limitando esse... Por outro lado, o que se tem no lugar, que é desenvolvimento, também não é uma boa palavra, porque o que, de certa forma, o que a gente precisa é se envolver e não desenvolver, né? Então, como é que a gente tem isso também, né? Como é que a nossa postura e como é que a gente se apropria desse poder da micropolítica, que no final de contas são as nossas existências, né? A nossa existência no nosso dia a dia. Flávio, Posso falar rapidinho? Vamos fazer um parênteses rapidinho, Lucas? Vai lá, Chá. É rápido, não vou prolongar, não. É interessante que lá em meados de 2003, 2005, mais ou menos, a Flávia conhece bem, na época do Centro de Mídia Independente, Flávia, do Indie Media, Sim. que é uma rede global de produtores de mídia independente, na época que não tinha publicação aberta ainda, se falava muito que todos são jornalistas, todos são comunicadores, né? E, assim, estimulando a todas as pessoas a produzirem mídia, conteúdo, né? Porque naquela época ainda tinha aquela lei que só podia publicar, só podia escrever em jornal quem era jornalista. Aí depois essa lei caiu, né? Mas é interessante como nós vivemos uma cultura que tenta enquadrar tudo, né? Na verdade, cara, todo mundo é jornalista, todo mundo é designer, todo mundo é tudo. Todo mundo é tudo, sabe? E nós vivemos nessa cultura que enquadra tudo e cria relações de poder que cristalizam as coisas, né? De novo, pensamento cartesiano, maniqueísta, periri, pororô, né? Tudo o mesmo padrão.
Mas valeu. Lucas. Show. A fala da Carol e também o resumo da Cassiana me lembrou que às vezes vem uma pergunta para mim sobre quais são as vias que as empresas tradicionais têm para começar a chegar, para fazer a ponte para um design mais regenerativo. Eu que trabalho com inovação, eu vejo que em alguns momentos assim a gente consegue fazer dinâmicas um pouco mais de autoconhecimento, um pouco mais profundas, justamente porque hoje a frasezinha inovação, o termo também é um hot topic, né? E essas grandes empresas, elas tendem a ir por esse caminho. Vamos falar de inovação? Então, beleza. Então, agora a gente também vamos falar sobre autoconhecimento, vamos falar sobre outras coisas relacionadas à inovação, sobre segurança psicológica, né? Sobre se relacionar com humanos, sobre horizontalidade, sobre autogestão. Então, eu fico pensando muito assim, qual que é esse caminho para essas grandes empresas começarem a abraçar um pouquinho mais em cima de aquele free trial, sabe aquele free trial que a gente chega num site e experimenta um pouquinho? Quais são essas coisas que a gente pode oferecer, né, para as grandes organizações que estão nesse paradigma um pouco mais em outro estágio de evolução, para elas conseguirem fazer essa transição, né? E uma coisa que eu vejo, que eu não sei se vocês pensam assim, se vocês gostariam de ouvir a opinião de vocês também, pelo fato de tantas essas organizações quererem tanto inovar, elas precisam tanto inovar, que elas veem que o modelo piramidal não vai ser mais possível. Porque o modelo piramidal, ele impede a inovação, porque impede com que as pessoas sejam livres para tomar decisões e serem criativas, e usarem o design, e se relacionarem. Então, talvez elas vão para conseguir ser mais inovadoras, vão precisar mudar seu modelo organizacional, vão perceber que isso é necessário, e a partir daí, talvez a gente vai conseguir ter um tipo de organização que vai pensar um pouquinho mais de forma regenerativa. E, ao mesmo tempo, eu também vejo que essa coisa de ir para o campo é muito de uma tomada de consciência. Então, assim, a gente toma consciência sobre umas coisas que não fazem bem para a gente nas organizações, e aí a gente, do lado do empresário, né, do empreendedor, eles podem ter dificuldade de encontrar pessoas que são inovadoras, né, pessoas que são criativas, porque essas pessoas não vão querer trabalhar lá. Então, imagino que todo esse movimento, na visão da liderança, que é quem, de fato, despeja a consciência da organização, né? Que tem uma frase até de Einstein que fala que uma organização não pode exceder o grau de consciência do seu próprio líder. Eu vejo que, do lado das pessoas, essa tomada de consciência vai fazer também, é um outro caminho que vai fazer também eles buscarem mudar, porque senão eles não vão encontrar essas pessoas que são inovadoras, que são criativas, porque essas pessoas já estão tendo essa tomada de consciência e não vão querer trabalhar numa empresa que é poluidora, numa empresa que não respeita valores humanos, né? Então, assim, eu queria saber, até ouvir de vocês também, assim, né? Se vocês veem dessa forma também, e qual que vocês veem que seria a via das empresas tradicionais, das consciências mais tradicionais, dar a mão para começar, tipo, a pensar de forma regenerativa. Eu fico muito feliz, assim, dessa ideia de que não é mais possível ser piramidal, né? Isso está se espalhando. Também fico nessa dúvida, tipo, da Verônica, né? Será que isso é só a minha bolha? Será que é wishful thinking, né? Como diziam os americanos, assim. Enfim. Mas tem uma questão interessante que me lembro que a Cássia falou agora, que é assim, isso é uma coisa que meu pai sempre fala, né? Que os valores, eles ganham vida na tomada de decisão. Eles afloram, assim, né? E a tomada de decisão nas empresas verticais, ela acontece só mais no topo, né, da pirâmide. Então, quem vive os seus valores é só quem está lá em cima. E os valores de quem não está, não são escutados, né? Não tem espaço mesmo para se manifestar, né?
E é muito interessante, porque justamente os valores que são das pessoas que estão no topo, muitas vezes não são muito diferentes daqueles que são declarados, né? Nos sites e que ficam escritos nas paredes, as palavras bonitas e tudo mais. Se você for ver as decisões assim que são tomadas, muitas vezes o valor que motivou nem sempre é tão legal assim. Então. Aí eu fico pensando assim, para o design ser regenerativo, né? Assim, tipo, uma equipe de design está dentro de uma grande corporação, como a Cássia falou, que é vertical e tudo mais. É muito triste, realmente, porque, assim, quantas das pessoas que estão naquela organização não têm, já compram essa ideia de um design regenerativo, só que como elas não têm voz, não têm poder, né? O poder não está distribuído, então você fica na dependência da mudança de consciência de um número muito pequeno de pessoas que quando é que elas vão ser tocadas e fazerem essa pivotagem, né, e tudo mais. Então, é muito auspicioso, assim, que realmente cada vez mais pessoas achem que o modelo piramidal não é mais possível, porque quando você distribui o poder e você abre espaço para as lideranças naturais, né, quando a liderança não é mais ligada a um cargo, mas ela é ligada realmente a um papel de puxar que alguma pessoa assume em determinado momento e que é revezado, como acontece nos bandos na natureza, né, de que nem sempre precisa ser a mesma pessoa, o mesmo indivíduo que puxa, aí você tem muito mais chance de deixar emergir esse desejo que é muito profundo e verdadeiro em todo mundo de ir na direção da regeneração, né? Então, assim, eu vejo realmente uma conexão muito grande assim entre uma coisa e outra, assim, mas eu nunca tinha tido a oportunidade de falar sobre isso em voz alta, então eu agradeço muito a vocês todos essa oportunidade de estar aqui. É tão bom, né? Encontrar as pessoas. Nossa, muito obrigada mesmo, assim. Valeu mesmo. Acho que é isso. Chaba. Para responder rapidinho. Lucas, em relação à pirâmide, acho que a pirâmide é uma variável de várias variáveis, né? Eu acho, na minha visão, a questão-chave é a mentalidade mesmo, é a cultura, é o mindset, é o conjunto de crenças e valores. Essa que é a raiz da coisa, sabe? A estrutura é só efeito disso, né? A causa é as crenças e os valores, né? E também, o problema maior não é nem a pirâmide. O problema é se a pirâmide está cristalizada. Agora, se tu tens uma pirâmide dinâmica, que ela tem uma rotatividade muito grande, pode funcionar bem. Ou tu pode ter uma pirâmide bem achatada, né, como a sociocracia propõe, a holacracia e tal. Pode funcionar bem, porque é interessante quando tu tens os conceitos de liderança situacional, né? Para uma certa situação, surge uma liderança que forma uma equipe, que cuida do problema, e a equipe se desfaz. E a liderança se desfaz até surgir um novo problema, para uma nova liderança, para uma nova equipe, e a coisa surge e vai se refazendo. Então, a pirâmide não é problema quando ela é fixa. Se tu tens uma pirâmide com uma dinâmica grande, né, onde as lideranças elas são por inspiração, por empoderamento, é bem mais tranquilo. E a questão também que acho que tu estavas querendo saber, sugestões, é muito importante criar as condições para que as próprias pessoas se empoderem dentro do processo. Então, dar espaço para as pessoas. O problema é que hoje, nas organizações, as pessoas ficam defendendo seus espaços e não dão espaço para as outras pessoas. Porque elas não querem perder o poder. Elas têm medo de perder o poder. Então, é muito importante ficar criando situações para que as pessoas possam se arriscar, logo, com risco a descobertas, sai da zona de conforto, há inovação e há empoderamento. Aí as pessoas se empoderam, aí elas assumem os papéis que antes elas tinham medo de realizar, ou cumprir, ou fazer, etc. Então, é importante criar espaço, né? E o que está acontecendo hoje, a galera não te dá espaço.
a galera te dá rasteira. Passa a bola aí, que agora é Cassiano. Eu estava procurando um vídeo que a Flávia gravou, Lucas, sobre a sua pergunta de como o próprio design, às vezes, e as áreas de design podem ajudar a contribuir para esse despertar de consciência e tal. Flávia, aquele vídeo das constelações organizacionais que você fez a live recente lá com o Rubens, e como que era o nome do outro cara? Esqueci. Era o Vitor. Eu posso O passar Vitor. ele depois. Gente, primeiro que não é nada de design de culturas regenerativas, mas é uma troca de quase 2 horas com a Flávia, com o Vitor, que é meio head de design de serviços de uma grande empresa de inovação aqui no Brasil, muito legal. E ele fala, num determinado momento, como que ele encontrou as estratégias para ir tangibilizando isso mais para uma série de questões, mas, enfim, que às vezes parecem subjetivas para muitos, e como que ele vai amarrando isso no desenrolar das estratégias de negócios, Lucas. E para você que trabalha com design, onde você atua, só como eu falei, você vai ter que caçar, mas olha, mesmo que você tiver que caçar essa parte, todo o resto vocês vão adorar. Fica a dica, Flá, não encontrei o link, depois você ajuda aí. É isso que me veio aqui, para ajudar a demonstrar o como. Lá eu achei que ele exemplificou muito, é um jeito muito legal que pode inspirar, tá? Verônica. Só para dizer que, assim, para não parecer tão maluca, né? Porque eu não acredito que a gente vai ver nada, o resultado de nada que a gente está conversando aqui nos próximos 100 anos. E apesar de eu ser super ativista em relação, nem sei se é a melhor palavra ativista, mas apesar de eu ser super ativa nesse modelo de regeneração e eu acreditar nisso, no auge dos meus aniversários, do 40 anos na quarentena, eu entendi que eu preciso ser como uma abelha, assim, eu não vou resolver isso, eu não posso trabalhar por isso esperando um resultado. Eu tenho conseguido uma paz interior falando sobre isso, e assim, ó, não esperando que isso traga algum resultado, porque isso depende de muitas coisas, né? Depende do contexto que a pessoa está inserida, depende da abertura que a pessoa tem para escutar. Então, eu tenho feito um trabalho de me trabalhar e de ser generosa com as pessoas que não conseguem ver o que eu estou vendo. Porque, no fim, a gente aqui pode ter demorado 1 ano, 2 ou 10 para enxergar todos os efeitos do antropocentrismo, mas tem pessoas que vão passar por essa existência e que nunca vão enxergar. E a gente não pode sofrer com isso, porque é a realidade. Talvez a maioria dessas pessoas que estão compartilhando o planeta agora com a gente, elas também não vão ver. Então, assim, Lucas, todos os dias eu acordo e penso, cara, eu vou polinizar, eu vou lá, eu vou colocar uma semente, e é bem possível que eu não veja o fruto dessa semente, mas o meu papel é só plantar essa semente. Não é fácil, porque eu fui totalmente drivada para entregar resultado, para gerar soluções para as organizações. Eu sofro com isso, e todos os dias eu preciso recordar que eu não posso fazer nada por outra pessoa a não ser por mim mesma, né? E às vezes eu tenho algumas discussões, inclusive com o meu parceiro, assim, que esses dias começou a seguir o Maurício lá, porque o Maurício tinha falado que o super-herói que é gay influencia as pessoas a virarem bissexuais, gays, sei lá o quê. E, cara, o que eu tô querendo mudar os líderes da Natura se eu não conseguir mostrar pro meu namorado o que ele tá falando e quem que ele tá seguindo, sabe? Então, assim, eu estou tentando, nesse modelo de regeneração, regenerar, me regenerar, como se eu fosse, dentro da floresta, uma árvore que precisa estar forte, que ela pode dar sombra para quem precisar de sombra, mas que ela precisa primeiro tá ali, tá de pé, sabe? Então, é uma jornada muito difícil, por isso que é tão importante ter uma rede para a gente conversar, porque dá vontade de desistir todos os dias, né? Todas as vezes que você fala de regeneração dentro da organização e que alguém não te escuta, você fala, cara, a gente estava desenvolvendo no Natura um modelo de gestão de pessoas, né? Regenerativo.
E as pessoas são tão tradicionais que eu penso assim, cara, mas eu não podia só fazer um line box e uma curva forçada e ser feliz? E eu tenho esses pensamentos, assim, várias vezes por dia, de, tipo, querer pegar a bolsa e ir embora. E por isso que essa rede, ela é muito importante, para a gente se lembrar o tempo inteiro de que é isso, a gente está no caminho e que talvez a gente tenha mais nãos do que sim, mas está tudo bem, porque a evolução é sobre isso, ela não acontece unicamente na nossa existência, né? A regeneração é sobre isso, é sobre a gente deixando esse legado. Muito bem. Eu realmente espero que a gente se reconheça como uma rede de apoio mútuo aqui entre nós, que a gente se reconheça e que a gente se apoie, e que a gente se sustente e se troque nessa persistência, né? E nessa valoração também, nesse retorno. É óbvio que a gente não vai ver um mundo completo, né? E porque essa transição e essas mudanças, elas estão acontecendo em diferentes tempos, em diferentes lugares. E aí o que eu queria trazer para o Lucas em relação a isso são algumas coisas, assim, a gente poderia, eu acho que a gente vai ter ainda oportunidade de, em algum momento a gente vai falar mais sobre organizações, sobre modelos, sobre educação regenerativa, que eu acho que né, quando a Verônica fala dessa sementinha, para mim é a própria ação da educação, né? E aí, Verônica, é você ser generosa com os outros, mas com você também, né? A gente também ser generoso com nós mesmos nesse processo de reconhecer as nossas limitações, reconhecer que às vezes desanima, né? Às vezes a gente precisa pedir ajuda, enfim, existem todas as situações aí. Mas aí, Lucas, acho que tem uma coisa que eu percebo antes a gente tende a ir muito rápido dessa dimensão do indivíduo para a dimensão coletiva, macro. Às vezes a gente fica passando como se fosse um pêndulo muito rápido, querendo achar, a gente sai disso, né, sei lá, de um pequeno entendimento, né, de como eu estou somatizando uma coisa e de repente a gente quer resolver o problema da pobreza, né, Sérgio? Como é que a gente dá conta do problema da pobreza, né? E daí, nesse pêndulo muito rápido, a gente um pouco fica atônico, né? Se sente um tanto impotente. Então, um dos primeiros movimentos que eu percebo é o desenvolvimento humano. E para esse fortalecimento dessa árvore que a Verônica trouxe, né? Desse ser farol, né? Ser essa árvore que é copa para pássaros, que é sombra para outras plantas menores, que tem a sua raiz, que se conecta. Então, tem isso. E também para que seja uma estrutura que dê conta de estar madura para ir para um processo, uma dinâmica mais coletiva e sistêmica. A outra é que a gente busque atuar mais na origem do problema, mais na causa do problema e menos dando conta e menos apagando incêndio e mais cuidando para que as coisas não aconteçam, porque a tendência é que sim, que as coisas só se movimentam, muitas situações dessas que a gente vê nas organizações, vê em instituições grandes,
a mudança ela só acontece num momento de ruptura, num momento de tensão extrema. E aí, quem está mais desperto precisa estar conectado com uma solução regenerativa nesse meio do caos. Então, faz parte, o equilíbrio do yin e yang, né? Onde o equilíbrio nasce do caos, o caos nasce do equilíbrio, né? Da ordem. Então, é como muitas vezes para o designer, que para a gente vai ser agir no caos, com um outro padrão que não o padrão que se estabeleceu até onde. Tem uma fala muito bonita da Joana Mense, que ela diz assim: nós somos os enfermeiros do mundo que está morrendo e somos os parteiros do mundo que está nascendo. E estar nessa fronteira é um papel, né, de curador ferido, né? E é um papel da ação, de uma ação salutogênica, né? Seja para fazer essa passagem, seja para gerar vida, né? Seja para sustentar a vida que está nascendo. Então, e aí a gente vai poder falar de outros pontos possíveis dentro de organizações, mas dentro também dos projetos que a gente está envolvido, dentro das dinâmicas coletivas. Às vezes a gente não precisa ir muito longe além da nossa casa, né? Para começar. Bom, 9h05. Eu acho que esse encontro foi bem mais legal que os outros encontros. Então, eu acho que a gente pode continuar dessa forma. Isso exige que vocês sejam muito mais proativos no estudo, né, na leitura do livro, para a gente poder chegar aqui e aprofundar nesses vários conceitos, nessas práticas, mas eu sinto que foi mais vivo, né, os encontros. Eu recebo, se tiverem sugestões de coisas que a gente pode fazer, ou melhorias, vocês vão me passando isso também. O nosso chat foi muito ativo, eu vou copiar o chat e jogar, não sei se a gente conta com o Super Chaba para fazer essa nossa... Flávia, parece que na gravação do Zoom vem um arquivo de texto com todo o chat. Pô, perfeito, legal. E aí eu vou colocar esse chat lá no nosso documento da base de dados, tá? Que tem tantas referências, livros, links, discussões, enfim, tá bem vivo. Ô, Flávio, uma última pergunta. Que horas que você dorme? Por quê? Como você consegue movimentar tanta coisa? Eu até que estou dormindo bem. Vamos aí. Flávia, Então, boa semana para nós. Flávia, Oi. você estava falando, né? Leandro. Eu fui lá e peguei o livro, né? Na sua fala, eu falei assim, nossa, é muito Joana Mense, eu preciso de ver a frase. E aí você falou a frase. Citou. A gente está precisando muito essa esperança ativa mesmo, né? Eu acho que é um livro de referência importante. Aí. Eu ia trazer mais alguma coisa, mas eu esqueci agora. Mas tudo bem, isso a gente... sim, o convite. Sexta-feira, à noite, eu passei lá no grupo convite, mas quero fazer pessoalmente, vai ter essa live sobre educação regenerativa, junto com Siddhartha Ribeiro,
e com uma mediação da Isabel Vale, que é a editora, a publisher da Bambual Editora. Então, eu acho que vai ser bem legal. Quem puder estar ao vivo vai ser bacana, porque pode fazer perguntas, e se não, eu passo o link depois. E sim, vai ter amanhã, Lucas. Faz o convite aí. Amanhã o Lalu vai falar para o Brasil, sim. cara, 8 horas da noite. Festival Teal, com o grande Frederic Laloux. Amanhã o dia inteiro. Não sei se dá para comprar ainda, né, Flávia? O ingresso. Eu acho que dá. Não dá mais? Poxa Sold out. vida. É. Quem vai participar aí? Eu faço parte do Legal. do time Tio Brasil, e as inscrições foram encerradas, e foram todos... ontem à noite já foi encerrado tudo. Então, Que acho que a maravilha. gente Que bom, tem hein? aí, então, encontros poderosos essa semana. A gente vai mandando spoiler lá no grupo, Lucas. Isso aí. Com certeza. Depois a gente Bom. pode até marcar, né, uma troca do que a gente aprendeu. Né? Sim, eu acho isso muito legal, né? Eu até convidei também a Verônica para falar da experiência dela dentro da Natura. Eu acho que a gente pode ir criando também, eu não sei se são vídeos, se são encontros outros, paralelos, a gente pode criar um espaço para essas trocas entre nós mais profundas mesmo, das nossas práticas. Eu acho isso bem importante. Né? Então, boa semana. Boa semana para todos. Tchau, tchau, gente. Boa Boa semana. Tchau, gente. Até amanhã. Até amanhã. Até semana que vem. Até amanhã para algumas pessoas. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Lucas, peraí, Oi, Lucas, não oi. vai não, Flávio. Se Oi, você tô aqui, puder tô aqui, só tô aqui. parar aí só um minutinho. Eu já vi o seu artigo, adorei. Se você me der autorização, a gente publica no nosso blog, com a sua assinatura, Nossa. obviamente, jogando. Manda Tá? bala. Eu te Manda chamo no bala. WhatsApp, tá bom? Citações são do livro, né? Eu só reuni. Tchau, tchau. Mas já fez um belo trabalho de curadoria e merece os créditos. Top. Beijo. Valeu. Uma das A gente se maiores- fala. Tchau. Não, uma das maiores profissões do futuro serão os sintetizadores. Nossa. Exatamente. É muita E eu fico informação, muito né? feliz de te ouvir falar isso, Chaba, porque, na verdade, as pessoas andam dando muito pouco crédito por aí. E mesmo os sintetizadores merecem o crédito, porque dá um trampo do caramba fazer uma boa síntese, né? Isso Nossa, aí. nem fala. Eu vi isso em algum lugar, em alguma matéria, foi no lugar sério que eu vi isso. Aham. Uma das profissões do futuro, na verdade, já é uma das maiores profissões necessárias hoje, sintetizadores, porque vivemos num excesso de informação e dá mais trabalho procurar e organizar do que ler. Sim. E, Que bate e na com os chamada da rede storytellers, social, né? eu ainda vou fazer esse comentário do Chaba e falar bye Chaba, tá bom? A gente trabalha Boa, vai explorando juntando. novas profissões. Vamos criar Isso aí. esse futuro aí. Vou botar aqui no zap aqui. Boa. Até mais, gente. Tchau, gente. Beijo, Boa gente. noite. Valeu.